Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou a Fátima, membro da comunidade Servos da Palavra, e hoje vamos para mais uma parte da introdução da segunda epístola de Pedro. Bendito seja Deus. Na segunda epístola de Pedro, Pedro escreve uma segunda vez aos mesmos leitores e com a dupla finalidade: pô-los de sobreaviso contra os falsos doutores e responder à inquietação causada pela demora da parousia. Desde a primeira leitura da segunda carta de Pedro, parece bem diferente da primeira. Os antigos já o tinham notado, como observava São Jerônimo, a diferença de tom que nos chama a atenção. A primeira Pedro se recomenda por seu calor evangélico e contém todo um quadro de vida cristã na linha da imitação de Cristo. Já na segunda carta, as fórmulas, muitas vezes complicadas, nos são muito menos acessíveis. A veemência de sua polêmica contrasta com o ironismo da primeira. A expectativa das provações e da perseguição constantemente presentes na primeira não aparece na segunda. A espera da parousia, ainda presente na primeira, torna-se um problema teológico na segunda. De maneira mais precisa, a segunda Pedro se coloca na categoria dos testamentos. Trata-se de um gênero bem atestado já no Antigo Testamento. Citemos a título de exemplo a bênção dos 12 filhos de Jacó em Gênesis 49, que serviu de base para o escrito intitulado Testamentos dos 12 Patriarcas. Citemos os últimos capítulos do Deuteronômio, nos quais Moisés, em suas últimas recomendações ao povo, prevê a funesta consequência de sua rebelião futuro. O Testamento de Moisés, redigido no começo de nossa era, se inspira neles. Como característica deste gênero, guardemos os traços seguintes: o chefe espiritual, estando para morrer, reúne pela primeira vez seus filhos ou discípulos, lembra alguns fatos memoráveis de sua vida para tirar deles lições morais, evoca o futuro, geralmente de ponto de vista muito sombrio, e termina com exortações de fidelidade à lei e de união entre todos. Na segunda Pedro, é fácil descobrir os traços e as expressões que dependem deste gênero. Pedro anuncia sua morte e evoca um acontecimento decisivo de sua vida: a visão da glória do Filho amado, que anunciava o esplendor da segunda vinda. Ele se esforça por reavivar as recomendações da comunidade e a previne contra a infestação dos falsos doutores. O tema da tradição aparece melhor nesta passagem: em minhas cartas, faço apelo às vossas recordações para estimular em vós a justa maneira de pensar. Lembrai-vos das palavras preditas pelos santos profetas e do mandamento dos vossos apóstolos, confiado a eles pelo Senhor e Salvador. 2 Pedro 3, 1 e 2. Em 2 Pedro, após a saudação inicial, que é de praxe, o autor recorda a índole da vocação cristã. Vivendo em comunhão com a natureza divina, o cristão é chamado à santidade, que supõe a fidelidade à palavra apostólica. De fato,
A pregação cristã não se apoia sobre fábulas fictícias, mas sobre o testemunho apostólico e sobre a palavra dos profetas inspirados pelo Espírito Santo. A seguir, o autor lança um violento ataque, em tom exaltado, contra os falsos mestres, cuja perversão doutrinal e moral ele denuncia. O castigo deles é inevitável, como outrora o dos anjos culpados e dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Após este longo trecho, o desenvolvimento iniciado no primeiro capítulo de 2 Pedro prossegue com o problema criado pela demora da parousia. O Senhor é paciente, mas seu dia chegará. A carta termina com um apelo à vigilância. Mais do que com um gênero epistolar, propriamente dito, este escrito se aparenta com um gênero testamento, frequente nas tradições judaicas desta época. Um discurso de despedida que se admite uma pessoa importante para fazer antes da morte e que permite desenvolver alguns pontos de doutrina às quais convém recordar à comunidade. Mas o que existe em comum entre as duas cartas atribuídas a Pedro? Estes dois textos são totalmente diferentes. A primeira carta de Pedro é uma carta prática cuja preocupação é a vivência concreta das comunidades. A segunda carta de Pedro está voltada para o ensinamento e a doutrina. O clima de tensão, agressão verbal e de hostilidade social que aparece na primeira carta de Pedro não é o mesmo da segunda, onde o contexto é de uma discussão sobre a doutrina. Outra diferença a considerar é o grego. Em vez do estilo simples, correto e cheio de vida da primeira carta de Pedro, a segunda carta é escrita de uma forma mais difícil, formal e com uma linguagem dura. Uma das características da primeira carta de Pedro é a ampla utilização do Antigo Testamento. O mesmo não acontece com a segunda carta, que utiliza apenas algumas citações do Antigo Testamento. Na segunda carta de Pedro, encontramos também algumas tradições e figuras bíblicas, relatos da criação, relatos sobre o pecado dos anjos, relatos sobre o dilúvio, relatos sobre a ruína de Sodoma e Gomorra e sobre a perda de Balaão. A introdução da segunda Pedro é bastante tradicional, diferindo pouco das outras cartas do Novo Testamento. No entanto, chama-nos a atenção a ênfase da ligação entre leitores e o autor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam, pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, uma fé preciosa como a nossa. Na verdade, o autor enfatiza que seus leitores e talvez sua comunidade já tenha todos os elementos para uma vivência religiosa autêntica e verdadeira. Deus nos concedeu todas as condições necessárias para a vida e a piedade, através do conhecimento de Jesus, que nos chamou por sua própria glória e virtude. No versículos seguintes é apresentado uma lista de virtudes com as quais se mostra efetivamente que se escapou da corrupção que o egoísmo provocou no mundo. Essas virtudes são listadas em forma de escada, sendo que uma virtude suplanta e aperfeiçoa a outra. E esta é a lista: fé, virtude,
conhecimento, autodomínio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Os que têm essas virtudes não se tornam infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Já os que não as têm são cegos e míopes, pois se esqueceram da purificação de seus pecados antigos. Essa vida virtuosa garante a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.